Boa noite, amados irmãos. Nós desejamos a todos os queridos a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus nos tem concedido o privilégio da vida, saúde suficiente para estarmos juntos e podermos meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Nós estaremos lendo a palavra no livro de Jó, no capítulo 22, os versículos 22 e 23. Aceita, peço-te, a lei da sua boca, e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. Quando lemos o livro de Jó, entendemos que é uma história real. Alguns entendem e ensinam que o livro de Jó é uma alegoria, uma lenda, mas não é. É uma história real. O autor do livro narra com sabedoria, de maneira inteligente, os fatos, o diálogo entre Jó e seus amigos, que num tempo de aflições condoeram-se e foram consolar Jó nos momentos de grandes sofrimentos na sua vida. De acordo com a história, Jó foi contemporâneo de Abraão. Os versos lidos fazem parte do diálogo entre Jó e Elifaz, um desses seus amigos conselheiro. Elifaz estava completamente desinformado das razões por que Jó estava vivendo aqueles momentos difíceis de enfermidades e sofrimentos. E ele orienta Jó a converter-se ao Deus Todo-Poderoso. Mas Jó não estava passando por aqueles sofrimentos em razão de algum pecado que ele tivesse cometido. Mas Jó estava sendo provado por Deus. Jó estava sendo testado na sua fé e na sua perseverança, na sua dedicação ao Senhor Deus Todo-Poderoso. O que nós aprendemos com esta história é que Deus pode testar nossa fé e nossa dependência dele, mesmo em circunstâncias favoráveis. Não precisamos estar vivendo uma vida desregrada, uma vida que afronta a santidade de Deus, para passarmos por dificuldades. Deus, ele vai, através do seu grande amor e da sua misericórdia, cuidar de nós em todo tempo, mas ele permite para ver até onde vai a nossa convicção de fé, a nossa firmeza, a nossa dedicação no louvor, na adoração, a nossa submissão a Ele, o nosso Deus. O versículo 23 diz: se te converteres ao Todo-Poderoso. Não é apenas uma religiosidade, não é apenas uma questão filosófica de acreditar em uma determinada religiosidade ou uma determinada seita ou um líder fundador de alguma das religiões existentes no mundo, ou seja mesmo uma filosofia política, mas é uma conversão. Conversão, entre outras definições, é mudança de direção, mudança de conceitos, de opiniões, é retorno. No sentido religioso, significa
renunciar, abandonar uma vida de prazer no pecado e voltar-se totalmente para o Senhor nosso Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o nosso Criador. Então tomamos uma posição de renúncia, de abandono àquilo que desagrada a Deus, e agora vamos viver uma vida submissos à sua bendita vontade, ao seu divinal conceito de uma vida melhor para nós, suas criaturas. O profeta Isaías, já 800 anos aproximadamente antes de Jesus, ele já dizia: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Este verbo tornar significa exatamente converter-se, voltar, parar, considerar o caminho que estamos seguindo, quais as consequências que resultará dessa caminhada que estamos, e tomar uma posição de volta para Deus. Isto é o que ele faz, está dizendo a Jó, porque pensava ele que Jó estivesse sofrendo em virtude de algum pecado cometido. No seu diálogo ele continua: serás edificado, ou seja, serás restaurado. O pecado tira a nossa paz. O pecado, como diz um pregador, ele bagunça a nossa vida. Ele tira a nossa capacidade de assimilação. A vida sem Deus, uma vida sem a direção do Senhor Deus Todo-Poderoso, revelado a nós na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso único e todo suficiente Salvador, é semelhante a uma casa demolida, é semelhante a uma cidade destruída por um vendaval, um ciclone. Precisa ser reedificada, precisa passar por restauração. Restaurar consiste em abandonarmos os hábitos ruins, criar e buscar novas amizades, novos objetivos e fazermos propósitos e nos empenharmos em permanecer nesses propósitos, neste projeto restaurador que Deus nos propõe através de uma nova vida. Há pessoas que até entendem a palavra de Deus, que até entendem o convite do Senhor Jesus Cristo, de crer nele, receber a vida eterna, mas as pessoas não encontram forças para vencer o mal, vencer os vícios, vencer os maus hábitos, os maus costumes e seguir Jesus Cristo. Ter um compromisso sério com Jesus e especialmente permanecer. Jesus Cristo disse que aquele que permanece nele tem a vida eterna. Então, uma necessidade de permanência para a vida ser restaurada. E quando nós falamos vida restaurada, nós falamos em todos os aspectos, na vida física, psíquica e espiritual, especialmente a vida espiritual. Então, a pessoa que entrega a sua vida a Jesus Cristo, a Bíblia chama de nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, diz o apóstolo. Jesus, ele gera sentido em nossa vida. Ele coloca as coisas no devido lugar, porque através da sua bendita palavra, sua orientação santa,
nós vamos aprendendo que Deus nos criou para o louvor da sua glória. E é isto que ele deseja de cada um de nós. E nós perguntamos, temos vivido para a glória do Senhor nosso Deus? Ele está dando um conselho. Serás edificado, serás restaurado, com uma condição: se você voltar-se para Deus, se você converter-se ao Deus Todo-Poderoso. Repito, não é um personagem qualquer, não é um personagem humano, mas é ao ser Deus, Criador de todo o universo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. A seguir, ele dá mais um conselho. Afasta a iniquidade da tua tenda. É o mesmo que dizer, afaste o pecado da tua casa. Afaste as coisas ruins da tua vida. Fique longe de tudo que destrói a sua vida, a sua saúde, a sua família, os seus bens, porque pessoas que se envolvem tanto numa vida que desagrada a Deus, numa vida desregrada de pecaminosidade, que a pessoa acaba comprometendo a sua saúde, comprometendo a família, comprometendo os bens, e perdendo os bens, perdendo a saúde, perdendo, enfim, a vida. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ele é um senhor tirano, que não gera nenhum bem para aqueles que se envolvem com ele. Então, ele está dizendo, afasta a iniquidade da tua casa, da tua tenda, da tua moradia. É o mesmo que dizer, repito, fique longe da prática do pecado. Evite amigos que, em nome da amizade, geram sofrimentos para o seu viver. Há pessoas que, dizendo-se amigas, elas nos atrapalham. Elas têm uma metodologia, elas têm um determinado comportamento que não vai gerar bem para nós, que não vai trazer felicidades para nós. Então, essas pessoas, elas devem ser evitadas. Devemos evitar essas amizades. Considerar, respeitar, mas não seguir o mesmo caminho, não seguir suas orientações. Há pessoas que têm prazer em estar nos destruindo, oferecendo drogas, oferecendo outras coisas ruins, nocivas à nossa saúde, ao nosso conviver em família, ao nosso casamento, enfim, são usadas de maneira sábia, mas sábia pelo maligno, para a destruição daquilo que Deus ama e daquilo que Deus quer, que é o nosso viver e o nosso coração. Afaste da tua vida, afaste da tua tenda. Evite também os males internos. Quais são os males internos? São aqueles males que habitam o nosso interior. Pessoas que não usam tabagismo, não usam bebida alcoólica, mas elas vivem uma vida muito triste. Por quê? Deixam os males internos, como o ódio, a inveja, o ciúme, a vingança, iras, raivas, dominarem os seus corações. Então, afaste isso da sua vida. Afaste estes males, estas coisas que não geram nenhuma edificação do seu coração. E entrega sua vida ao senhorio de Cristo Jesus. A Bíblia diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E estes últimos males que eu listei aqui, eles podem estar permeando
nossos corações, mesmo nós que já assumimos um compromisso com Jesus e estamos seguindo Jesus Cristo. Nós precisamos buscar, então, a direção e orientação do Espírito Santo de Deus para evitarmos que estes males internos venham destruir a nossa paz e a nossa comunhão com Deus. Lembremos-nos, pois, em todo o tempo do convite maravilhoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus possa ter falado aos nossos corações nesta meditação da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, porque sempre ela nos ensina, sempre ela tem uma mensagem para o nosso coração. Nós te agradecemos as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. E agora, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor abençoe nossas vidas, cuida, ó Deus, da nossa saúde em todos os aspectos, físico, espiritual, psíquico. Dá-nos, ó Deus, a bênção de sermos perseverantes, assim como Jó passou por momentos difíceis. E nós estamos vivendo, ó Deus, estes dias de grandes aflições na terra. Tenha misericórdia de nós. Tenha, ó Deus, compaixão das famílias que sofrem. Ó Deus eterno, famílias enlutadas, passando por momentos muito desagradáveis, Senhor. Tenha compaixão, mande o alento do céu. Cura as nossas enfermidades. Enche-nos do teu amor, da tua graça, e que nós possamos depender sempre, sempre mais de ti. Nós fazemos essa oração no nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador eterno. Amém. Queridos, que Deus nos dê uma boa semana, que Deus nos dê a sua bendita paz, harmonia no nosso lar, sucesso no nosso trabalho e muita esperança. Nós oramos no nome de Jesus e abençoamos no nome santo de Jesus. Amém.